Eu vou então, como eu acho que assim, de fato, o protocolo é difícil para um caramba de explicar, eu vou no final das contas pular para o que eu acho que é o mais do caramba da conversa, que é o grande plano das coisas. Se vocês me permitem, se a gente fizer um TLDR da Arca, que é o seguinte, é como se fosse uma sidechain com two-way packs. Você pode mandar os seus bitcoins e resgatá-los a qualquer hora. Nessa segunda camada, ao invés de ter eCash, você vai ter UTXOs virtuais, que você transaciona como se CoinJoin fosse com qualquer outro usuário dessa mesma arca. E por ser uma UTXO virtual transacionada via CoinJoin, você tem uma privacidade absoluta. Você quebra o vínculo daquela antiga UTXO on-chain com a sua UTXO virtual. Como agora eu posso usar essa solução off-chain sem precisar criar inbound, como se on-chain fosse, e de uma forma tão privada como um eCash, provavelmente eu não vou utilizar soluções Lightning custodiais. E as soluções Lightning não custodiais conectarão essas ilhas. Beleza, fizemos o desenho. Como é que é o grande plano das coisas, tá? Isso eu tirei inspiração do Burak, do pessoal da Lightning Labs, do Ryan Gentry, do Francis Poulau, do Bull Bitcoin, que ficou bem legal, bem legal. Você tem, em qualquer dinâmica de mercado financeiro, compensação, liquidação e finalidade. E essas coisas vão passar a ocorrer em diferentes momentos. Compensação é crédito e débito. Liquidação é quando você movimenta os fundos. E finalidade é uma coisa que a blockchain do Bitcoin inaugura. É um registro imutável para todo sempre. A gente nem tinha isso antes. Como é que isso acontece, tá? Essas pools de liquidez, elas fazem compensação entre donos de eCash, entre donos de UTXOs virtuais. Elas fazem créditos e débitos. No caso da Arca, ela faz um mix de CoinJoin. Tem os inputs, tem os outputs, ela embaralha tudo, quebra os vínculos, e essas UTXOs virtuais, como UTXOs normais, vão deixando de existir e passando a surgir novas, né? Você tem clearing, settlement e finalidade. Basicamente, on-chain é só coisa final. Aconteceu on-chain é final. Na Lightning, você tem o settlement, que é o seguinte, você movimenta de UTXO para UTXO. Mas você não tem como se fossem câmaras de compensação dentro da mesma UTXO. Então, as liquidity pools, elas criam uma diagramação, é como se fosse o seguinte, clearing é dentro das UTXOs, você faz o settlement entre essas arcas, o settlement entre FedMints, e, porventura, você pode recorrer à corte, à finalidade on-chain, para uma disputa. Mas como o Burak falou lá em cima, pode ser que muitas pessoas passem a vida inteira nas câmaras de compensação, às vezes usando as câmaras de liquidação, que são a Lightning, e nunca vão recorrer a uma corte para resolução de conflito, que é a blockchain. Que aí vai dar a finalidade, a imutabilidade do negócio. E basicamente eu fiz esses desenhos, né? Então, é como se o meu Node Lightning, hoje, eu tenho um saldo on-chain e vários canais. É como se eu transformasse as UTXOs que eu tenho on-chain numa arca. E eu diga, venha, pessoal, eu vou dar para vocês UTXOs virtuais, como se eu fosse uma exchange. Eu posso aceitar dinheiro, papel, e dar para as pessoas uma UTXO virtual. Elas não precisam me passar fazer o lifting. Elas me dão papel, eu dou uma UTXO virtual. Elas passam a viver na minha arca. O que é a minha arca? É o meu endereço on-chain da minha Lightning, do meu Node Lightning. Então, eu passo a ter ali uma solução dentro de casa, digamos assim, onde as pessoas transacionam entre si de forma mais privada do que se fosse uma Lightning custodial,
tipo, tão rápida quanto, porque lembrem-se, esses mix de CoinJoin que ocorrem numa arca ocorrem a cada 5 segundos. E 50% dos pagamentos na Lightning demora mais do que 5 segundos. Então, essas rodadas de CoinJoin que ocorrem numa arca a cada 5 segundos vão ser provavelmente mais rápidos que 50% que as transações da Lightning. Você vai passar uma UTXO virtual para uma outra pessoa mais rápido do que um pagamento Lightning ocorreria. E aí, mas eu já sou um Node Lightning, que agora se transformou em Arca. Aquelas UTXOs que eu tinha on-chain viraram uma Arca. Aos cidadãos da minha Arca, eu ofereço como se fosse o serviço de pagar invoices Lightning. Porque eu quero que os cidadãos da minha Arca transacionem com os cidadãos da Arca do Dove, que tem um Node Lightning também, que também se tornou uma Arca. Como é que os cidadãos da Arca dele transacionam com os cidadãos da minha Arca? Eu e o Dove temos um canal entre nós. Então, alguém vai pegar... Não dá para ter uma arca no lugar desse canal? Uma arca no lugar desse canal. A arca de arcas. Se o canal Lightning virar uma arca, né? Acredito que sim. Acredito Então, que sim. eu ainda não consegui encaixar onde, um mundo em que essas duas coisas convivem. De forma econômica, apenas, dizendo. Sim. Porque uma delas parece que deixa a outra... Pode engolir a outra, né? A arca pode engolir a Lightning, né? Eu não sei se daria para fazer isso, Diego, dos canais, porque precisa... A arca renova, né? Aquela UTXO, ela é renovada a cada 10 minutos. 4 então... semanas, né? Não, eu não sei se você troca de UTXO, você fecha o canal, sei lá, é meio... Você tem que fechar e abrir a cada 10 minutos o canal. Meio... De cara, né? De cara, com toda a garantia, como duas arcas comunicam, é via blockchain, né? Pronto, isso de cara, né? Agora a ideia seria realmente interessante elas poderem fazer transações mais rápido e barato, ou Lightning ou essa história da arca das arcas, não sei se o protocolo permite ou não. Lembra Liquid um pouco também, né? Só que outra vez, não tem a centralização, tem uma federação diferente. Mas isso é uma diferença importantíssima. Não, né? não, eu entendo. Você não, é trustless. Não é. Esse é o negócio. Pode ser, ainda está em desenvolvimento. Se ainda for, é muito cedo, se cumprir o que está definido, né? Seria trustless. Exato. Ainda os Zcash lá, os Fedmints já estão mais desenvolvidos, acho que nesse sentido, e também é mais ou menos o mesmo esquema, né? Mesma base, né? Criptográfica, mesmo...